Sabe aquelas histórias que começam de forma tão comum que a gente nem desconfia para onde vão? Pois é, essa aqui é exatamente assim. O tipo de relato que poderia ser meu, seu, de qualquer pessoa, até o momento em que as coisas começam a ficar fora do lugar. Quem nos conta esse primeiro relato é o Marcos. Boa noite, Dom. Resolvi te escrever porque até hoje fico pensando no que aconteceu. Talvez contar ajude a aliviar um pouco essa sensação estranha. Quando o meu relacionamento de 2 anos chegou ao fim, voltei a morar sozinho. Retomei também o uso do Tinder e outros aplicativos de namoro. Já tinha alguns meses nessa rotina de solteiro, e nesse meio tempo conheci algumas pessoas. Uma delas foi Rebeca, uma garota com quem dei match no Tinder. Ela me passou seu Snapchat, mas o contato logo esfriou. Virou aquela coisa de ela assistir aos meus stories sem interagir de verdade. Essa dinâmica era comum na época da faculdade, mas agora, com quase 30 anos, a superficialidade dos aplicativos de namoro parecia muito mais evidente e cansativa. Eu moro numa casa geminada de canto, em uma comunidade pequena. Se quer saber, trabalho como contador. O salário é bom, mas o dia a dia é insuportavelmente monótono. Quando minha ex foi embora, achei que ia gostar da privacidade e do silêncio. Mas, para ser sincero, depois do primeiro mês, a graça acabou. Talvez eu seja uma pessoa que funciona melhor em companhia ou apenas precise de gente por perto, porque a solidão começou a me pesar. Foi por isso que me joguei nos aplicativos, sempre tentando marcar encontros, mas para ter uma desculpa para sair de casa. Isso aconteceu em dezembro do ano passado. Postei algo nos meus stories do Snapchat sobre o Natal e quem resolveu comentar? Rebeca, aquela com quem não falava havia semanas. Ela sugeriu que fizéssemos algo com tema natalino juntos, o que acabou reacendendo a conversa entre nós. Pensei em algumas ideias bem festivas, patinação no gelo, visitar uma vila decorada, mas foi ela quem sugeriu que decorássemos minha árvore de Natal. Minha árvore, na verdade, é artificial e estava guardada no sótão. Comentei que ainda não tinha montado porque dava trabalho tirá-la de lá sozinho. Ela se ofereceu para ajudar e eu topei. Marcamos para ela vir às 9 da noite. Já estava escuro quando combinamos, por volta das 7h30. Lembro disso porque saí correndo de casa com as chaves na mão para ir até a loja de bebidas comprar umas garrafas de vinho. De volta arrumei a casa. Passei aspirador, varri o chão. Tarefas que antes minha ex assumia e agora eram minha responsabilidade. Foi aí que percebi o quão rápido o lugar ficava bagunçado. Quando chegou às 9, eu estava sentado no sofá com a TV ligada, fingindo assistir a um filme. Tinha preparado tudo para deixar o ambiente aconchegante e agradável. Mas o tempo foi passando e nada. Mandei uma mensagem. Me avise quando estiver a caminho. Comecei a pensar que ela tinha desistido, até que por volta das 9h30, finalmente recebi uma mensagem. Estou aqui fora. Assim que ela entrou, fiquei surpreso por precisar inclinar a cabeça para encará-la. Ela era alguns centímetros mais alta do que eu, e olha que tenho 1,78 m. Ela devia ter pelo menos 1,83 m. Notei também de imediato que usava um perfume exageradamente forte, quase sufocante. Sentamos direto no sofá, e ela escolheu se acomodar bem perto, a ponto de nossas pernas se encostarem. Foi nesse momento que comecei a sentir uma confusão estranha. Ela aparentava ser mais velha do que nas fotos, talvez um pouco desgastada, embora fosse difícil colocar em palavras. Por baixo daquele cheiro exagerado de perfume barato, um leve odor corporal me desanimou por completo. Você aceita vinho? Aceito, sim. Levantei e servi 2 taças enquanto tentávamos conversar. Sabe aquela sensação de conhecer alguém pela primeira vez depois de dias trocando mensagens e perceber que a pessoa não é nada do que você imaginava? Foi exatamente isso. Havia algo de esquisito nela, como se faltassem certos sinais sociais. Voltei com as taças, entreguei uma para ela e fizemos um brinde. Quase imediatamente ela derrubou uma gota generosa de vinho tinto no meu sofá azul claro. Segurei minha vontade de surtar, embora estivesse furioso por dentro. Tudo bem, fui correndo até a cozinha para pegar papel toalha e uma esponja úmida. Voltei e limpei o mais rápido que pude para evitar uma mancha permanente.
Ela pediu desculpas repetidamente, e eu insisti que estava tudo bem, embora o clima tenha ficado visivelmente mais pesado. Para quebrar o desconforto, sugeri que fôssemos buscar a árvore de Natal no sótão. Subi até lá, arrastei a grande caixa com todas as partes da árvore e comecei a passar as peças para ela, uma por uma, cada vez maiores, até que cheguei à maior parte, que era pesada demais para eu carregar sozinho pela escada. Ela pegou com uma facilidade impressionante e me lembrei novamente do quanto aquela garota era alta. Quando terminamos de trazer tudo para a sala, descemos e começamos a montar a árvore ao som de músicas natalinas. Servi mais vinho para nós dois e enquanto bebíamos comecei a me soltar. Afinal, um pouco de vinho sempre melhora qualquer situação. Quando finalizamos a montagem da árvore, passamos para os enfeites. Comentei que as decorações estavam guardadas embaixo do piso, em um espaço raso que funcionava como um pequeno porão. São enfeites antigos da minha infância, herdados dos meus pais, que me deram várias caixas com itens natalinos. Deixei Rebeca na sala relaxando e fui buscar as caixas. Enquanto retirava os enfeites do porão, comecei a me sentir estranho. Uma leve tontura tomou conta de mim, como se o vinho estivesse me afetando mais do que deveria. Nunca fui um grande bebedor e sei que minha tolerância é baixa, mas aquilo parecia diferente. Peguei a primeira caixa e a levei para o andar de cima. Assim que cheguei, percebi que Rebeca não estava na sala. Primeiro pensei que ela tinha ido ao banheiro, mas ao chamá-la, não houve resposta. Comecei a olhar pela casa, chamando seu nome, e notei que o banheiro estava vazio. Fiquei confuso. Decidi checar os quartos, mas ela simplesmente havia desaparecido. Pensei em mandar uma mensagem pelo Snapchat, mas ela não abriu. A situação estava ficando cada vez mais surreal. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Ela simplesmente desapareceu sem aviso. Comecei a me perguntar se tinha sido algo em mim. Será que ela me achou esquisito ou pouco atraente? Mas, para ser honesto, eu também não estava tão interessado nela. Desabei no sofá, que de repente parecia mais acolhedor, e fiquei checando o celular de tempos em tempos para ver se ela abria minha mensagem no Snapchat. Enquanto isso, deixei a TV ligada no que quer que estivesse passando. Minha memória, no entanto, apagou em algum momento. Lembro apenas de que tudo ficou escuro. Acordei mais tarde em completa escuridão. A TV e as luzes estavam desligadas. O quarto parecia sufocantemente quieto, mas eu sabia que estava ouvindo algo. Continuava no sofá, me sentindo extremamente fraco, quase incapaz de mexer os membros. Depois de alguns segundos, consegui encontrar o celular embaixo de mim. Quando a tela acendeu, a luz revelou a silhueta de alguém parado bem na minha frente. Por algum motivo, não gritei. Apenas coloquei o celular para baixo, mergulhando o quarto de volta na escuridão. Finalmente consegui perguntar: Rebeca. Eu esperava que fosse ela, mas minha mente ainda estava confusa sobre o que tinha acontecido antes. Quem quer que estivesse ali não respondeu. Peguei o celular novamente e liguei a lanterna. Era ela. Rebeca estava ali, de pé, me encarando. Não se movia, apenas olhava fixamente para mim. Eu ainda estava preso ao sofá, paralisado, sem saber se por puro medo ou pelo que quer que ela tivesse colocado no meu vinho. Meus músculos mal respondiam e me senti incrivelmente vulnerável. Só consegui murmurar o nome dela mais algumas vezes. Então, de repente, ela se virou e correu em direção às escadas. Eu juro que nunca ouvi passos tão altos e marcantes, como se ecoassem pela casa inteira. Um som forte reverberou lá embaixo. Mais tarde percebi que devia ser a porta da frente. Naqueles primeiros minutos após acordar, tudo parecia surreal. Com o tempo, minha mente foi clareando e comecei a recuperar o movimento dos meus membros. Peguei o celular novamente e chequei o Snapchat. A conta dela havia desaparecido. Ela me bloqueou. Olhei pela janela da frente e não havia nenhum carro além do meu e dos vizinhos. Só então me dei conta de que nunca tinha notado se ela chegou de carro ou como tinha vindo. Vasculhei a casa inteira de cima a baixo procurando sinais de roubo. Nada parecia ter sido levado, até que percebi o padrão. Todas as garrafas de comprimidos que eu tinha em casa haviam sumido. Minhas vitaminas, suplementos, o frasco de Adderall,
e até um vidro de oxicodone que eu tinha guardado desde uma cirurgia. Além disso, uma garrafa de vodka da minha mini geladeira também não estava mais lá. Fora isso, nada mais parecia faltar. Sem pensar duas vezes, liguei para a polícia e relatei o roubo. Informei o nome de usuário do Snapchat que ela usava e expliquei que não tinha pego o número dela, nem sabia muito sobre sua identidade, além do nome que ela me deu, Rebeca Chaves. Os policiais foram até a casa do meu vizinho, já que nossas casas são geminadas. Era tarde, cerca de 1 da manhã, mas mesmo assim bateram na porta dele. Eu estava ao lado, enquanto eles perguntavam se ele tinha visto ou ouvido algo estranho. Ele respondeu que não, que estava dormindo. Depois de uns 20 minutos, eles foram embora. Verifiquei novamente se todas as minhas chaves estavam no lugar para garantir que ela não pudesse voltar a entrar. Mas, no fim das contas, aquela pessoa chamada Rebeca desapareceu, sem deixar nenhum rastro. Desde os primeiros minutos, algo no comportamento dela já me parecia fora do normal. Agora, tudo se encaixava. Não considero isso apenas uma hipótese. Eu sei que é a verdade. Acredito que ela era mais velha do que dizia e possivelmente sem teto, com um vício sério em drogas. Tenho certeza de que aquele banho de perfume forte foi uma tentativa de mascarar o odor corporal, que mesmo assim era perceptível. E ela claramente colocou algo no meu vinho enquanto eu estava no sótão. Não faço ideia de quanto tempo fiquei inconsciente, mas foi o suficiente para ela revirar minha casa em busca de qualquer coisa que pudesse passar por remédios ou suplementos. A imagem dela em pé, imóvel e imponente na minha frente quando acordei, ainda me perturba. Foi algo tão desconcertante que, para ser honesto, nem tive coragem de montar a árvore de Natal naquele ano. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Vou relatar a vocês algo muito marcante que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 13 anos. Lá em 2014, uma época que já parece tão distante. É impressionante como o tempo voa. Apesar disso, o episódio que vou narrar ficou gravado em minha memória com nitidez. Talvez porque mesmo hoje ele ainda me cause calafrios. Aconteceu durante o Natal daquele ano, quando nossa família decidiu passar a data na casa da tia Cristina. Ela havia se casado há alguns anos, mas só recentemente tinha voltado a se aproximar de nós. O marido dela, Philip, era um americano 20 anos mais velho, mas parecia ser um homem bondoso e tratava minha tia muito bem. Ainda assim, naquela época, pouco sabíamos sobre ele e a dificuldade em nos comunicarmos, já que ele falava pouquíssimo espanhol, criava uma barreira entre nós. Philip tinha ido parar no México porque um tio bastante idoso havia decidido se aposentar em um pequeno povoado costeiro do país, onde acabou falecendo. Foi aí que Philip descobriu que seu tio não apenas tinha uma propriedade, mas também que a havia deixado como herança para ele. A casa era enorme e ficava bem perto da praia. Naquele Natal ela estava repleta de parentes, tanto do lado dele, vindos dos Estados Unidos, quanto do nosso lado da família. Foi uma das festas natalinas mais grandiosas que já vivi. Comida em abundância, música animada e um clima que parecia perfeito. Tudo isso durou até pouco depois da meia-noite, quando inesperadamente começou a chover. A chuva, no entanto, não interrompeu a alegria das pessoas. Elas apenas buscaram abrigo sob uma grande cobertura no jardim e continuaram a confraternizar. Eu, entretanto, já estava exausta e decidi que era hora de descansar. Minha tia me levou para um quarto mais afastado, longe do burburinho da festa. Ela me garantiu que minhas primas logo se juntariam a mim e que eu poderia dormir tranquila, pois apenas elas tinham a chave do quarto. Seguindo seu conselho, deitei-me e comecei a relaxar, quase caindo no sono quando algo, talvez um pressentimento, não sei ao certo, me fez despertar de repente, em estado de alerta. O quarto tinha uma grande janela desprotegida por cortinas, algo que eu nem havia notado antes. Mas, naquele momento,
Um medo inexplicável tomou conta de mim. Eu sentia, com toda certeza, que havia alguém do lado de fora. Por vários minutos lutei contra o impulso de olhar, mas a curiosidade acabou vencendo. Fingindo que estava apenas mudando de posição enquanto dormia, abri os olhos discretamente e espreitei na direção da janela. Foi então que o vi, a silhueta de um homem idoso parado ali me observando. Um calafrio percorreu meu corpo. Minha mente se encheu de pavor, mas eu não sabia como reagir. Não gritei, com medo de que ele tentasse entrar para me silenciar. Também não me atrevi a correr, receando que ele conseguisse me alcançar. Fiquei imóvel, tentando pensar em uma saída. Embora meus olhos estivessem apenas semi-abertos, tive a impressão de que ele tentava forçar a janela. Naquele instante tomei coragem, respirei fundo, contei mentalmente até 3 e, descalça, saí em disparada para fora do quarto. No caminho cruzei com minhas primas que estavam chegando justamente naquele momento. Elas me abraçaram, assustadas ao me ver chorando, e quiseram saber o que tinha acontecido. Com a voz trêmula, expliquei que um homem havia tentado entrar pela janela. Elas tentaram me acalmar, dizendo que estava tudo bem, mas eu insisti. Eu sabia o que tinha visto. Viu só, eu te falei que era verdade, disse uma das minhas primas à outra. As duas caminharam em direção ao quarto e eu as segui, ainda tentando entender por que elas pareciam tão calmas. Falei que seria melhor avisar meus pais ou meus tios, mas elas simplesmente pediram para eu continuar com elas. Assim que chegaram ao quarto, uma delas apontou. Essa é a janela, né? Confirmei com a cabeça. Ela acendeu a luz ao lado da janela e revelou algo que me deixou ainda mais intrigada. Logo atrás dela, havia um muro. Ela abriu a janela e chamou a gente para se aproximar. Hesitei, mas fiz o que pediu. Foi então que percebi que aquele muro era de verdade, sólido. Havia apenas um pequeno vão de cerca de 10 centímetros separando a janela da parede de tijolos. Enquanto analisávamos aquilo, minha outra prima comentou que também já tinha dormido ali uma vez, chegando tarde da noite. Ela contou que no início achou que estava sonhando. Escutou alguém chamando por ela, pedindo para abrir a janela e deixá-lo entrar. Quando percebeu que estava acordada, o medo tomou conta. A voz era nítida e insistente. Ela, como eu, estava de costas para a janela. E o que mais a aterrorizou foi ouvir batidas na vidraça acompanhadas da mesma súplica. Dizia que fazia frio lá fora e implorava para entrar. Ela tentou ignorar o som até o sono vencê-la. No dia seguinte, saiu correndo daquele quarto sem olhar para trás. Minha prima explicou que, segundo a tia Cristina havia comentado, ninguém sabia exatamente por que um muro tinha sido erguido tão perto daquela janela. A parede já estava lá quando Philip herdou a casa. Mas aparentemente quase todas as mulheres que haviam dormido ali, principalmente as mais jovens como nós, acabavam vendo algo na janela. Às vezes era só uma sombra no escuro. Outras vezes, como no meu caso, era possível ver com nitidez um homem idoso espiando por ela. Eu me recusei a ver fotos do antigo dono da casa. Só de imaginar que ele pudesse ter o mesmo rosto do homem que eu vi naquela noite, me dava arrepios. Pior ainda, era pensar no que ele poderia ter feito em vida para continuar preso ali, atormentando quem dormisse naquele quarto. Tento evitar esse pensamento, mas, em datas como aquela, a lembrança sempre volta. Seja onde for que eu esteja, sinto a necessidade de me levantar e fechar todas as cortinas. E quando durmo de costas para uma janela, não posso evitar a sensação de que ele ainda está lá, observando. Sou mãe solteira de um garoto chamado Mark, que agora tem 8 anos. Na época em que tudo aconteceu, ele tinha 5, e eu, 27. Vivemos em uma casa que herdei dos meus avós, num bairro tranquilo, habitado em sua maioria por pessoas idosas. Ainda moramos lá juntos. Era período de Natal e fui ao shopping com Mark para comprar presentes para a família. Passamos por lojas de roupas e também uma loja de ferramentas, onde escolhi um presente para meu pai. Ao terminar as compras, fizemos uma pausa no McDonald's para hambúrgueres e sorvete. Na saída sul do shopping, nos deparamos com um Papai Noel parado do lado de fora,
acenando de maneira simpática. Ele nos saudou com aquelas frases típicas de Papai Noel e se ajoelhou para ficar no nível de Mark, perguntando o que ele queria ganhar de presente. "O que você quer de Natal, garotinho?" Mark, puxando minha mão para perto do Papai Noel, respondeu com naturalidade: "Quero um Nintendo Switch." O detalhe irônico é que esse era exatamente o presente que eu já tinha decidido comprar para ele naquele ano. O Papai Noel riu com bom humor. "Se você se comportar bem, quem sabe você ganha, não é mesmo?" disse, piscando para mim de forma brincalhona. Eu retribuí com um sorriso. Ele se levantou e começou a me elogiar. "Mark, sabia que sua mãe é uma mulher muito bonita?" Mark riu, sem compreender muito bem o que isso significava, enquanto eu mantinha o sorriso educado. O homem continuou, puxando conversa sobre as correrias da época natalina. Comentou que era funcionário do shopping, e em algum momento mencionei sem pensar muito o quanto era exaustivo ser mãe solteira nessa época do ano, brincando que até mesmo precisava da ajuda do Papai Noel. Foi então que ele, em tom de brincadeira, ou assim achei na hora, perguntou a Mark: "Já ouviu aquela música Eu Vi Mamãe Beijando o Papai Noel?" Mark fez que sim com a cabeça. Nesse momento, o Papai Noel se inclinou em minha direção, apontando para a própria bochecha como se quisesse um beijo. Achei que seria algo inofensivo e me aproximei, mas no último instante ele virou o rosto tentando me beijar na boca. Reagi a tempo desviando, mas a situação foi tão inesperada e agressiva que me senti desconfortável. Ele soltou uma risada típica de Papai Noel, mas nada nela parecia alegre. "Vamos, Mark", disse sem esconder minha irritação. Enquanto nos afastávamos, ele gritou: "Feliz Natal!" Foi a última coisa que ouvi dele antes de sair. Ao dar a volta com o carro para sair pela parte de trás do shopping, notei que ele já não estava mais na entrada. Eu deveria ter dado mais atenção a esse detalhe. Chegando em casa, levei as sacolas para dentro, tranquei a porta e me preparei para uma noite tranquila com Mark. Colocamos um filme natalino para assistir juntos, mas a tranquilidade foi interrompida pelo som da campainha. Não estava esperando ninguém e era tarde para visitas inesperadas. Pedi que Mark continuasse no sofá e fui até a porta. Perguntei: "Quem é?" A resposta vinda de um homem do outro lado me fez estremecer. "Sou o Papai Noel." Meu coração disparou. "Se você é o Papai Noel do shopping, vá embora ou chamo a polícia." Avisei, tentando soar firme. Ele respondeu: "A senhora deixou cair algo da sacola. Só estou tentando devolver." Minha respiração ficou tensa. "O que deixei cair?" "Não sei, senhora. Não olhei, mas se abrir a porta posso devolver." Insisti para que ele fosse embora imediatamente. Resolvi ligar para a administração do shopping e relatar o que tinha acontecido. Para minha surpresa, a pessoa que atendeu informou que o shopping não contratava oficialmente Papais Noéis e que qualquer pessoa vestida assim estava agindo por conta própria. Isso me deixou completamente desconcertada. Voltei para perto do Mark, mas minha mente estava inquieta e um aperto desagradável no estômago não me deixava em paz. Arranjei uma desculpa para me levantar novamente depois de alguns minutos e fui até a cozinha tentando me acalmar. Levantei a persiana da janela, mas não conseguia enxergar nada lá fora. A luz da cozinha estava acesa e do lado de fora tudo estava mergulhado na escuridão. Então, ouvi um som que congelou meu sangue. "Ho, ho, ho!" O som vinha de fora. Ele provavelmente estava me observando naquele instante. Não vi alternativa a não ser chamar a polícia, explicando que um homem vestido de Papai Noel havia me seguido até em casa. Pedi que Mark continuasse assistindo ao filme enquanto eu falava com os policiais no quintal. Eles registraram o ocorrido e foram embora. Apesar de um breve alívio, não consegui relaxar completamente. Algumas noites depois, por volta do mesmo horário, a campainha tocou novamente. Mark já estava dormindo e eu assistia TV na sala. Desliguei o aparelho e subi direto para o meu quarto, que fica ao lado do de Mark. A campainha não tocou outra vez, mas decidi que não desceria naquela noite. No dia seguinte, ao sair de casa, percebi um bilhete preso na porta da frente. Era datilografado e impresso, e sua leitura me deixou atônita. Tirei uma foto antes de entregá-lo à polícia. Ele dizia: "Vou direto ao ponto. Tenho certeza de que você sabe quem eu sou. Não quis assustá-la outro dia.
é que depois de fingir ser Papai Noel por tantas horas e conversar com uma mulher tão bonita, meus hormônios ficaram fora de controle. Você e seu filho são adoráveis, e eu adoraria um dia fazer parte da sua família. Não finja que não sentiu a conexão que tivemos naquela noite. Já sei onde você mora, só falta o seu número. Fique à vontade para me mandar uma mensagem. Quem sabe possamos combinar algo. Sei que pode soar assustador ou exagerado, mas sou o tipo de pessoa que persegue aquilo que gosta. De qualquer forma, boas festas, caso não nos falemos. Aqui está meu número. Assinado Ted. Minha reação imediata foi de repulsa. Quis amassar o bilhete ali mesmo, mas em vez disso, entreguei à polícia junto com a foto e as informações do número que ele deixou. Disse a eles que queria uma solução para o problema. Na segunda-feira seguinte, recebi uma ligação de alguém que acredito ser um detetive. Ele garantiu que o homem não voltaria a entrar em contato, mas caso acontecesse, eu deveria avisá-los imediatamente. Nunca mais tive notícias daquele sujeito. Imagino que a polícia o tenha ameaçado com alguma ação legal para mantê-lo afastado. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. No último Natal, eu trabalhava até tarde, como sempre. Tenho 23 anos, vivo em Nova York e pego o trem diariamente para casa. Por ser um dos mais novos no trabalho, fiquei com o turno mais ingrato, o que me impediu de voltar antes das 5 da tarde. Minha família já tinha saído para a casa do meu primo 1 hora antes, então precisei ir sozinho. Comi algo rápido antes da meia hora de viagem e já no carro coloquei o endereço no GPS. Não demorou muito até que começasse a nevar no caminho. Cheguei ao destino por volta das 6. A essa altura, a neve já caía intensamente. Entrei a tempo de ver o jantar começando, carregando comigo os presentes para distribuir. Foi bom rever todos. Fiquei por lá até quase 11 horas, um pouco além da minha família, que foi embora antes. Usei os minutos extras para conversar e aproveitar o clima, mas ao sair, o cenário era assustador. O chão já acumulava mais de 60 centímetros de neve e ela não dava sinais de parar. A viagem de volta foi terrível. As estradas estavam praticamente intransitáveis e precisei dirigir a menos de 30 quilômetros por hora. As ruas estavam desertas. Aparentemente, todos tiveram o bom senso de voltar antes que as condições piorassem. Mais à frente, entrei numa via que geralmente estaria movimentada, mas naquele momento, perto das 11 da noite, era um completo vazio. Nenhum carro, nenhuma luz nas lojas, tudo desolado. Então percebi ao longe o brilho vermelho das lanternas traseiras de um carro parado. Havia vapor saindo do escapamento, criando reflexos na luz. Quando me aproximei, vi uma figura ao lado do carro, acenando freneticamente. Parecia precisar de ajuda. Eu parei atrás do veículo acreditando que poderia ser útil. Assim que abri a porta, o homem veio rapidamente em minha direção, nem me dando tempo para processar a situação. Era um sujeito comum, talvez 1,78 m, pesando uns 80 quilos. Ele me perguntou de forma brusca se eu sabia algo sobre motores. Expliquei que não entendia muito de carros. Ele respondeu rápido, como se estivesse apressado, dizendo que tudo bem. Em seguida, entrou no carro, pegou algo no porta-malas e voltou. Mandou que eu esperasse ali, perto do porta-malas, enquanto ele verificava o motor. Eu estava confuso, mas fiz o que ele pediu. O homem abriu o capô e começou a mexer em algo, mas minha visão estava bloqueada pelo porta-malas. Com o vento da tempestade cobrindo qualquer som, não consegui ouvir muito. Encostei na traseira do carro, tentando me equilibrar na neve, até que ouvi passos rápidos atrás de mim. De repente, fui empurrado com força para dentro do porta-malas. Ele tentou fechá-lo, mas levantei as pernas e forcei a tampa para cima. Lutando contra o desespero, consegui empurrar o homem e abrir o porta-malas por completo. Com poucos segundos para agir, peguei minhas chaves. Ele tentou me agarrar novamente, mas eu enfiei a chave de casa em seu pescoço. Ele caiu de joelhos, soltando um grito que ecoou na rua silenciosa. Eu já estava no carro com boa parte do trajeto percorrido, quando ele finalmente conseguiu se levantar.
Alguns minutos depois, peguei o celular e disquei para a emergência. Aqui, o 190, lá, o 911, para relatar o ocorrido. Voltei ao local cerca de 10 minutos depois e fui recebido pelas luzes vermelhas e azuis refletindo nas vitrines das lojas desertas. A polícia já estava no controle da situação, aguardando a chegada da ambulância. Fiquei por lá observando tudo, e nada na minha vida havia me dado uma sensação tão intensa de alívio. Depois disso, segui para casa, onde cheguei em segurança meia hora mais tarde, e contei cada detalhe para a minha família. Mesmo assim, aquele Natal foi marcado por um abalo que eu nunca tinha sentido antes. Até hoje, essa continua sendo, sem dúvidas, uma das experiências mais assustadoras que já vivi. Quando eu era pequeno, tinha um sonho que me fazia perder o sono: flagrar o Papai Noel no instante exato em que deixava os presentes. Lá em casa, ele sempre passava no dia 23 porque, na véspera do Natal, íamos para a casa da vovó. Meus pais organizavam tudo com cuidado. Pegávamos os pacotes fresquinhos deixados pelo bom velhinho e os levávamos para abrir com toda a família na vovó. O Natal era mágico e nossos pais sempre garantiam que vivêssemos essa magia ao máximo. Uma vez, na noite que ligava o dia 22 ao 23, algo diferente aconteceu. Eu tinha 7 anos e simplesmente não conseguia dormir. Meu irmãozinho dormia profundamente ao lado, balbuciando palavras enquanto sonhava, mas o sono para mim não vinha. Me sentia estranho, com uma sede enorme, mas o medo do escuro me impedia de descer as escadas. Foi quando ouvi barulhos lá embaixo. Decidi aproveitar a chance pensando que talvez um dos meus pais estivesse acordado. Coloquei minhas pantufas e saí do quarto. Assim que fechei a porta atrás de mim, percebi que meu pai roncava alto. Imediatamente imaginei que fosse minha mãe. No entanto, espiando pela fresta da porta do quarto deles, vi que ambos dormiam tranquilamente. Mas o som continuava. Alguém estava lá embaixo. Era um ruído específico, como se mexessem na árvore de Natal. Sem hesitar, me veio à mente que era Papai Noel. Eu tinha certeza de que, se fosse muito cuidadoso e silencioso, finalmente o pegaria no flagra. Não podia acordar meu irmão, não havia tempo. Ajoelhei no chão e comecei a me arrastar pelo carpete até as escadas. Não emiti nenhum som. Ao chegar lá, espreitei com cuidado. Na penumbra da sala, avistei uma figura perto da árvore. Era uma criança, do meu tamanho, de costas para mim. Ele segurava uma das bolas decorativas. No susto, deixei escapar um pequeno som, e ao me ouvir, o menino virou-se para me encarar. Seu rosto era pálido como papel, completamente liso. Ele tinha olhos e nariz, mas nenhuma boca. Assustado, me arrastei para trás, pensando se deveria chamar meus pais. Mas algo me travou. Fiquei com medo de ser culpado se aquele menino estivesse estragando os presentes. Minha cabeça de criança pensava de um jeito confuso. Por um instante decidi que talvez aquilo não fosse real. Precisava ter certeza. Tomei coragem e voltei a olhar. Espiei mais uma vez lá embaixo, mas a sala estava vazia. A árvore, intocada. Foi aí que ouvi algo bem ao meu lado, nos degraus. Olhei de relance e lá estava ele. O menino sem boca parado no meio da escada me observando com olhos arregalados. Ele fazia um som estranho, como se tentasse dizer algo, mas não conseguia. Foi nesse momento que o medo tomou conta de mim. Não sei de onde veio tanta força, mas comecei a gritar e me debater descontroladamente. Senti braços me segurarem, mas continuei chutando e gritando, até perceber que eram meus pais, alarmados pelos meus berros. Eles tinham vindo me acudir, mas naquele instante, a única coisa que eu conseguia fazer era lutar contra o terror que tinha acabado de presenciar. Recobrei os sentidos cerca de 1 minuto depois, cercado por toda a minha família. Eu tentava, desesperadamente, convencê-los do que tinha acabado de presenciar. Para mim, era algo absolutamente real. Mas eles insistiam. Você só estava sonhando, disseram. Garantiam que eu provavelmente havia levantado da cama enquanto ainda dormia, misturando o sonho com a realidade. Aos poucos me convenceram disso,
Com o passar das horas, o medo foi se dissipando e eu finalmente consegui dormir tranquilo. No dia seguinte, já havia esquecido o episódio e fui feliz celebrar o Natal na casa da minha avó. No entanto, quando voltamos para casa, algo estranho aconteceu. Algo que ninguém conseguiu explicar. Uma das bolas decorativas da árvore havia desaparecido. Era exatamente aquela que eu tinha visto o menino tocar, uma esfera única, dourada e preta. Procuramos em todos os lugares, mas ela nunca mais apareceu. Simplesmente sumiu, como se tivesse evaporado no ar. Vovó, conta pra gente uma história de assombração, por favor. Conta uma história de assombração. Sempre repetíamos isso para minha avó, que Deus a tenha, toda vez que ela vinha passar o Natal conosco. A maioria das vezes ela se recusava, mas quando aceitava, sempre tinha algo novo para nos contar. Histórias que dizia ter vivido no povoado onde cresceu. Certa vez, ela aproveitou que meus pais haviam saído para comprar algumas coisas para a ceia e nos chamou. Primeiro, olhou para mim e para meus primos. Depois verificou pela janela se estávamos realmente sozinhos e disse que nos contaria algo que talvez não devesse, mas que, se queríamos uma história de assombração, teríamos uma. Vocês sabem por que nunca passamos o Natal na minha casa? Alguma vez seus pais contaram? Respondemos que não, todos em silêncio esperando o desenrolar. Então ela continuou. A razão, disse ela, era sua mãe. Uma mulher que, segundo minha avó, ainda bem que nunca conhecemos. Era cruel, tratava os filhos de forma dura e os machucava sempre que podia. E com o passar dos anos, quando já não tinha forças para bater neles, começou a encontrar outros jeitos de fazer mal. Nunca quis que os filhos deixassem o povoado. Sempre que um decidia sair em busca de uma vida melhor, ela fazia questão de dizer que, para ela, ele estava morto. Como se não bastasse, dizia que lançava maldições e fazia trabalhos de bruxaria para que eles não conseguissem prosperar longe dali, obrigando-os a voltar. Ela mesma dizia ser uma bruxa. Mas apesar disso, nenhum dos irmãos da minha avó jamais voltou. Ela chegou a pensar que tudo não passava de ameaças para assustá-la, já que era a única que havia ficado para cuidar da mãe. A velha dizia: se algum dia você também me abandonar, nunca terei paz. Vou puxar seus pés, não importa onde você esteja. Minha avó fez uma pausa. Foi até a cozinha preparar um café, quase como se precisasse de coragem para seguir contando. Antes de continuar, nos fez jurar que nunca diríamos nada para os meus pais enquanto fôssemos crianças. Prometemos. Ela contou que quando conheceu meu avô, decidiu sair do povoado. A mãe jamais a perdoou. Mesmo longe, minha avó sentia que a mãe fazia de tudo para atrapalhar sua vida, como se os trabalhos de bruxaria cruzassem as distâncias. Ficaram sem se falar por mais de 25 anos. Ainda assim, minha avó e os irmãos sempre mandavam dinheiro, cuidavam da mãe à distância, mas ela nunca atendeu uma ligação sequer. Com o tempo, desistiram de tentar. Então, no dia 23 de dezembro, uma vizinha do povoado telefonou. Disse a minha avó que sua mãe estava para morrer no Natal e que ela devia ir ao povoado imediatamente. Minha avó hesitou. Lembrou das vezes em que a mãe mentiu para tentar manipular os filhos, e para ela, aquele tom de certeza sobre a data da morte parecia mais uma armadilha. Além disso, aquele era o primeiro Natal comigo, seu neto. Não podia simplesmente ir embora. Achava que já havia se despedido daquele passado há muito tempo. A dor de revisitar tudo isso seria grande demais, e o desejo de seguir em frente falou mais alto. Então, na ligação, minha avó afirmou que não voltaria. No dia 26, outra vizinha telefonou. Informou que a mãe dela havia falecido no Natal e que era necessário que ela fosse resolver os documentos e demais assuntos. Minha avó avisou aos irmãos, mas nenhum quis acompanhá-la. Foi sozinha. Apesar de tudo que a mãe havia feito, ela não queria deixar nada inacabado. Sentia que era seu dever enterrá-la e cumprir qualquer última vontade. Quando chegou ao povoado, soube que já tinham realizado o enterro. Tudo já estava resolvido.
Apenas a mulher que havia ligado se aproximou para entregar uma mensagem. Explicou que o último desejo da mãe era que entregassem à minha avó um pequeno bilhete. No pedaço de papel estava escrito: "Eu vou te visitar, ingrata, a cada Natal." Minha avó parou a história por um instante. Olhou pela janela como se procurasse algo escondido na escuridão. Depois, se aproximou de nós e sussurrou, quase como um segredo. A mãe cumpriu a promessa. Todo Natal, de algum jeito, ela aparecia. Era por isso que nunca passavam o Natal naquela casa. Faziam questão de estar longe para que ela não os encontrasse. Naquele instante, ouvimos algum barulho lá fora. Ficamos petrificados, mas eram só meus pais chegando com as compras. Meus primos e eu nos arrependemos profundamente de ter insistido para ouvir aquela história. Não estávamos preparados. Com o tempo, aprendemos a recordar essas histórias com uma mistura de medo e afeto. Quando minha avó faleceu, continuamos compartilhando as histórias que ela nos contava, mas, curiosamente, essa nunca era mencionada. Era como se por algum motivo preferíssemos esquecê-la. Mesmo assim, notamos algo peculiar. Ninguém, absolutamente ninguém, passava o Natal naquela casa. Minha tia Sara, que havia herdado o lugar, também saía de lá nessa época do ano, sem nunca dar explicações. No Natal de 2021, após um longo período sem reuniões familiares, nos encontramos novamente. Foi na casa dos meus pais por causa do quintal espaçoso. Naquele ano fazia um frio cortante. Pediram que eu fosse buscar um aquecedor na casa da minha tia Sara, a antiga casa da minha avó. Fui tranquilo, sem lembrar de nenhuma das histórias. Cheguei, procurei o aquecedor, encontrei-o e o deixei próximo à porta para levar embora. Porém, por alguma razão inexplicável, senti vontade de ir ao banheiro antes de sair. A casa estava completamente silenciosa. Tudo escuro, apenas o som do vento ao fundo. Ao sair do banheiro, como se algo tivesse despertado dentro de mim, a memória daquela história veio à tona. Ao mesmo tempo, ouvi uma tosse feminina vindo do quintal. O som ecoou pela casa. Hesitei, mas a tosse se repetiu. Não parecia possível que viesse de uma casa vizinha. Senti que precisava verificar. Já era adulto. Histórias de fantasmas não deveriam me assustar mais, certo? Andei em direção à porta dos fundos, enquanto o foco de luz ali fora iluminava parte da janela próxima. E naquela noite, vi o que jamais esquecerei. A sombra de uma mulher, alta, de cabelos longos e soltos, projetada claramente na janela. Contei a todos o que vi quando voltei. Foi quando confirmaram aquilo que já havia ouvido antes. Disseram que a mãe da minha avó continuava voltando, procurando pela filha. Na família, alguns acreditam, outros não. Há quem diga que já a viu. E há quem, como eu, teve encontros inexplicáveis. Mas uma coisa é certa: ninguém, absolutamente ninguém, passa o Natal naquela casa. Era a noite anterior ao Natal de 1997 e eu tinha 7 anos. Como nossa família é judia, o Natal nunca foi uma data especial para nós. Essa véspera de Natal, portanto, parecia apenas mais uma noite comum. Meu pai, que trabalha como médico, sempre aceitava o plantão durante as festas de fim de ano, já que poucos judeus comemoram o Natal. Naquela noite ele estava no hospital, deixando em casa apenas minha irmãzinha e eu. Bem, tecnicamente nossa mãe também estava lá, mas ela enfrentava sérios problemas com o álcool na época. Para ser sincero, eu nem sabia o que era isso aos 7 anos. Só sabia que quando anoitecia, ela estava quase sempre apagada, impossível de acordar. É difícil falar sobre isso, mas esse detalhe é importante para o que aconteceu. Minha irmã e eu estávamos no andar de baixo, assistindo televisão, quando ouvimos uma batida na porta. Como o mais velho, me senti responsável e fui verificar quem era. Nossa porta tinha vidros que permitiam ver o lado de fora e vi um homem parado ali, vestido de Papai Noel, segurando um saco. Ele sorriu ao me ver e fez sinal para que eu me aproximasse. Achei tudo muito estranho. Por que alguém fantasiado de Papai Noel bateria justo na nossa porta? Oi, garoto, sou o Papai Noel. Abra a porta e eu te dou seus presentes. De imediato respondi que Papai Noel não existia, e mesmo que existisse,
Ele não visitaria casas de judeus. Claro que sou real, respondeu ele. Eu costumava ir só às casas cristãs, mas comecei a pensar nas crianças judias que nunca ganham presentes no Natal. Este ano, decidi mudar isso. Eu continuei desconfiado e disse que judeus já recebem presentes no Hanukkah, não no Natal. O sorriso desapareceu do rosto dele e sua expressão mudou completamente. Ele começou a insistir, exigindo que eu destrancasse a porta. Nervoso, pedi para minha irmã ligar para o número de emergência. Ao perceber isso, o homem deu meia volta e desapareceu na rua. Quando conseguimos falar com a polícia, a atendente pareceu não nos levar a sério. Pensando bem, ela provavelmente achou que éramos crianças empolgadas, inventando histórias sobre Papai Noel. Antes de desligar, disse que aquele número era apenas para emergências reais. Minha irmã e eu ficamos apavorados. Éramos apenas duas crianças, de 4 e 7 anos, sem ideia de como agir em uma situação dessas. Não sabíamos outro número para ligar além do telefone de casa e do da emergência. Como estávamos nos anos 90, meu pai não tinha celular e eu não fazia ideia de como contatar o hospital. Nossa mãe continuava completamente inconsciente, então estávamos sozinhos. Pouco tempo depois, o homem voltou a bater na porta. Eu sei que a polícia não vai aparecer. Abram a porta agora ou vocês vão se arrepender. Minha irmã, desesperada, subiu correndo para tentar acordar nossa mãe. Sem saber o que fazer, tomei uma decisão que, para a minha cabeça infantil, fazia todo o sentido. Peguei várias velas que tínhamos para o Hanukkah, acendi todas e as levei até o detector de fumaça. Em seguida, apaguei rapidamente as velas, gerando bastante fumaça. Para minha sorte, a fumaça foi suficiente para disparar o alarme de incêndio. Hoje, como adulto, consigo perceber o quanto minha atitude foi arriscada e imprudente. Felizmente, não incendiei a casa naquela noite. Mas na minha cabeça de criança, tudo o que sabia era que o alarme de incêndio automaticamente chamaria o serviço de emergência e enviaria ajuda para casa. Por sorte, havia um quartel de bombeiros a menos de 2 minutos de distância. Então, eles chegaram rapidamente. Minha irmã desceu as escadas assustada por causa do alarme, mas eu a tranquilizei, dizendo que não havia nenhum incêndio e que era para ficarmos juntos, dentro de casa. Para minha surpresa, o homem ainda estava lá fora. Pior, ele foi direto até os bombeiros quando eles chegaram, fingindo estar aliviado com a chegada deles. Lembro-me de ouvi-lo dizer que era nosso pai e que estava vestido de Papai Noel para nos surpreender na véspera de Natal. Ele contou uma história de que sua fantasia não tinha bolsos para guardar as chaves e que, com a porta trancada, ele não conseguia entrar para nos salvar do suposto incêndio. Em seguida, implorou aos bombeiros que arrombassem a porta para poder entrar. Incrivelmente, os bombeiros pareciam acreditar nele e começaram a se preparar para quebrar a porta. Pediram para nos afastarmos, mas minha irmã e eu entramos em pânico. Começamos a chorar e a gritar, explicando que aquele homem não era nosso pai. Repetimos que nosso pai estava de plantão no hospital e que não conhecíamos aquele sujeito. Ainda dissemos que nem comemorávamos o Natal, deixando claro que algo estava muito errado. Um dos bombeiros parou e nos ouviu. Vocês não comemoram o Natal? Disse a ele que não, porque somos judeus. Apontei para a quipá na minha cabeça e mostrei nossa menorá. Chorando, expliquei que tinha acionado o alarme porque a polícia não acreditou em nós e que precisávamos de ajuda. Supliquei para que não deixassem o homem entrar. Para minha sorte, o bombeiro acreditou em mim. Ele olhou para o homem e perguntou: por que Papai Noel apareceria em uma casa judaica? Não lembro exatamente o que o homem respondeu, mas ficou claro que os bombeiros não acreditaram em sua história. 2 deles o imobilizaram no chão enquanto um terceiro chamava a polícia. Um bombeiro também perguntou o nome do hospital onde meu pai trabalhava para poderem entrar em contato e informá-lo do ocorrido. Pouco depois, a polícia chegou e prendeu o homem. Um oficial ficou conosco até que meu pai chegasse em casa. Assim que entendeu o que tinha acontecido, meu pai ficou furioso com minha mãe, que passou o tempo todo bêbada e completamente alheia à situação. Contudo, ele também se mostrou imensamente aliviado por estarmos bem. No ano seguinte, celebramos um Natal como sempre, calmo e entediante. Nunca fiquei tão grato por isso.
Até hoje acredito que nossa identidade judaica nos salvou naquela noite. Se tivéssemos aberto a porta para aquele Papai Noel, há uma grande chance de que aquele teria sido nosso último Natal. Esta é uma lembrança marcante de um dos momentos mais vívidos da minha infância. Cresci em um bairro tranquilo, numa típica casa de classe média no subúrbio. Minha irmã e eu éramos completamente apaixonados pelo Natal. Eu tinha cerca de 6 anos quando esse episódio aconteceu, pouco depois de nos mudarmos para nossa nova casa. Essa experiência ficou gravada na minha memória pela intensidade do que ocorreu naquela noite. Na véspera de Natal, como de costume, a ansiedade me deixava agitado. Mesmo pequeno, eu já tinha dificuldade em dormir de tanta empolgação. Passava horas jogando videogame no meu quarto, numa antiga televisão de tubo, até o cansaço me vencer. Naquela noite estava jogando um título de Star Wars no meu PlayStation 1. Quando senti vontade de ir ao banheiro, abaixei o volume da TV e fui em silêncio pelo corredor, tentando evitar que minha mãe me flagrasse acordado, algo que certamente a deixaria furiosa. Depois de usar o banheiro no andar de cima, caminhei de volta, pé ante pé, na direção do meu quarto. Foi quando percebi um som vindo lá de baixo, o leve farfalhar da árvore de Natal. Minha primeira reação, inocente, foi acreditar que era o Papai Noel. Animado e curioso, comecei a descer as escadas na ponta dos pés, tentando não fazer barulho. À medida que chegava ao fim da escada, o som das agulhas do pinheiro ficava mais claro. A sala de estar estava quase toda no escuro, exceto por uma lanterna que alguém segurava. Espiei da base da escada e, para minha surpresa, vi as pernas de um adulto, agachado atrás da árvore. No chão, ao lado dele, havia uma sacola preta. Por um momento fiquei imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. O homem saiu de trás da árvore e, ao perceber minha presença, fez um gesto de silêncio com o dedo sobre os lábios. Ele sussurrou: "Sim, eu sou o Papai Noel." Naquele instante soube que ele não era quem dizia ser. Mesmo com minha pouca idade, a lógica venceu. Sem pensar 2 vezes, comecei a gritar desesperadamente pelos meus pais. Minha reação o deixou visivelmente nervoso. Ele hesitou por um momento, como se decidisse se levaria a sacola com os presentes ou não. Por fim, largou tudo e correu em direção à porta da frente. Não lembro se ela estava trancada, mas recordo perfeitamente dele saindo por ali. Poucos segundos depois, meus pais desceram as escadas apressados. Gritei sem parar: "Tinha um homem aqui!" Eles viram a sacola preta abandonada no chão, cheia dos presentes que ele pretendia levar. Daqui em diante, minha memória fica meio nebulosa. Então precisei perguntar aos meus pais o que aconteceu depois. Meu pai contou que saiu de casa em disparada, ainda de chinelos, pronto para enfrentar o invasor. A árvore estava parcialmente desmontada, com vários enfeites sentimentais dentro da sacola. Quem, em sã consciência, roubaria decorações de Natal? De acordo com meu pai, o homem havia arrombado a porta dos fundos com o que parecia ser um pé de cabra, já que a madeira estava rachada e marcada. Descobrimos depois que outra casa, não muito longe, também foi invadida naquela mesma noite, algo que acabou saindo no jornal local. Muito provavelmente era o mesmo sujeito. Há poucas memórias da minha infância que são tão nítidas quanto essa. Mesmo depois de tantos anos, consigo reviver cada detalhe como se tivesse acontecido ontem. Na véspera de Natal de 2009, eu tinha 18 anos e trabalhava na Drogaria Pacheco, no Rio de Janeiro. Meu turno de encerramento caiu justamente nessa noite, me deixando sozinho na loja até meia-noite. A ideia de pedir demissão até passou pela minha cabeça, mas meus pais foram contra. A drogaria ficava a cerca de 8 quilômetros da minha casa, numa esquina discreta ao final de uma rua sem saída. Durante o dia, o movimento era razoável, suficiente para manter as portas abertas. Porém, à noite, especialmente depois das 8, era raro aparecer alguém. Naquela véspera de Natal, não esperava atender absolutamente ninguém depois desse horário. Meu turno começou às 4 da tarde,
e, para minha surpresa, as primeiras horas foram agitadas. Mas, como imaginei, o fluxo de clientes diminuiu após as 8. A drogaria fechava às 10 naquela noite especial, e isso me deixava sozinho no caixa por 2 longas horas. Para piorar, a garota que trabalhava comigo na drogaria, por quem eu nutria uma leve queda, iria embora antes. Passamos um bom tempo conversando enquanto a loja estava calma, e vê-la saindo me deixou um tanto desanimado. Quando o relógio marcou 11 horas, eu mal podia esperar para terminar o turno. Atendi apenas um cliente durante a última hora, e era a única pessoa na loja. Foi quando ouvi um som sutil vindo da janela, algo que mais parecia o roçar acidental de um zíper contra o vidro. Olhei na direção do barulho e notei um homem do lado de fora. Ele vestia um casaco grosso com capuz, calças largas e botas escuras. Fiquei parado, observando, até que ele percebeu que eu o encarava. Sem hesitar, ele caminhou para a entrada e entrou na loja. Passando por mim, ele me olhou de forma fixa e seguiu por um dos corredores, desaparecendo entre as prateleiras. Minutos depois, comecei a ouvir um som de batidas. O ruído vinha de algum lugar dentro da loja, mas eu não conseguia identificar exatamente de onde. Andei até o canto direito do balcão, tentando espiar, mas o corredor parecia vazio. O som das batidas era tão ritmado e intencional que não havia dúvidas de que era ele quem fazia aquilo. Porém, a localização exata continuava um mistério. Foi quando percebi que precisava urgentemente ir ao banheiro. Mas havia um problema. As regras não permitiam que eu deixasse o caixa vazio enquanto houvesse um cliente na loja. O tempo passou, talvez uns 10 minutos, e eu ainda não tinha visto o homem novamente. No entanto, o som das batidas continuava ecoando de tempos em tempos. Finalmente, minha paciência se esgotou. Decidi sair de trás do balcão e chamei: "Com licença?" Percorri os corredores tentando localizar o homem, mas não havia sinal dele em lugar algum. Estranhamente, cada corredor em que eu entrava parecia transferir os ruídos para o próximo. No corredor de doces, ouvi o tilintar de guizos, como se alguém os estivesse balançando de propósito. Aproximei-me de uma das prateleiras e espiava pelos pequenos furos, tentando encontrar alguma pista. Foi então que vi algo que me fez gelar. Do outro lado da prateleira, 2 olhos me encaravam fixamente através dos pequenos buracos. Antes que eu pudesse reagir, os olhos desapareceram e o homem alto surgiu no corredor onde eu estava. Ele começou a emitir sons estranhos que lembravam risadinhas infantis ou os barulhos de alguém mentalmente instável. Seus movimentos eram desconcertantes. Ele ria e avançava para mim saltitando na ponta dos pés. Pode parecer absurdo contado assim, mas a cena era tão macabra e o jeito como ele se aproximava era tão rápido que, naquele momento, temi pela minha vida. Recuei instintivamente enquanto ele continuava me seguindo com aqueles saltos bizarros. Minha única ideia era ir para a frente da loja e chamar meu gerente ou a polícia. Porém, ao olhar para trás, vi que ele tinha parado no final do primeiro corredor, a cerca de 6 metros de distância. O que antes era um sorriso estranho e infantil em seu rosto, deu lugar a uma expressão sombria, raivosa, carregada de pura maldade. Aquilo foi o limite para mim. Sem pensar 2 vezes, saí pela porta da frente. Para meu desespero, ele começou a correr atrás de mim. Não havia mais os saltos esquisitos. Agora ele corria com determinação, como se quisesse me alcançar a qualquer custo. Minha mente dizia para correr até meu carro, mas o medo de ele me pegar antes que eu conseguisse trancar as portas era paralisante. Decidi correr para trás do prédio e entrei pela porta dos fundos que ainda estava destrancada. Tranquei-a rapidamente sem saber se ele ainda estava me seguindo ou se tinha ficado do lado de fora. Sem parar para pensar, fui direto para a entrada principal da loja e tranquei a porta da frente também. Peguei o telefone no balcão e liguei para meu gerente, que por sorte estava acordado. Expliquei o que estava acontecendo, dizendo que precisava sair dali imediatamente porque alguém perigoso estava me perseguindo. Mas enquanto falava, algo chamou minha atenção. Um som. Ele vinha de dentro da loja. Era aquele mesmo som de batidas que eu tinha ouvido antes, ecoando de algum dos corredores. Desliguei o telefone no mesmo instante, tomado por um misto de pânico e adrenalina.
e saí correndo para o meu carro. Em menos de 20 segundos estava dirigindo para longe dali. Nunca mais voltei para aquela drogaria. Quando cheguei em casa, liguei novamente para o gerente, que chamou a polícia. Pelo que um amigo me contou mais tarde, nada foi roubado naquela noite, algo que até hoje me intriga. Meu gerente, como era de se esperar, não ficou nem um pouco satisfeito com o fato de eu ter deixado a loja daquela forma, e nunca mais nos falamos. No dia seguinte, fiz o possível para aproveitar o Natal de forma normal, embora os acontecimentos da noite anterior tenham ficado gravados na minha mente para sempre. Era o último mês de 2022. Minha parceira Charlotte e eu estávamos no caminho para as montanhas Pocono. Havíamos reservado uma casa no Airbnb que parecia extremamente acolhedora, decorada com temas natalinos, bem localizada e com uma paisagem encantadora ao redor. O terreno era amplo e a propriedade ficava perto de uma vila encantadora. O cenário prometia ficar ainda mais mágico, já que uma tempestade de neve era esperada para aquela noite. Por isso, saímos cedo da cidade para garantir tempo suficiente para compras e organizar tudo antes da nevasca. O trajeto de carro até os Poconos levava cerca de 4 horas. A viagem fluiu bem. Fizemos uma parada em uma loja Family Dollar para comprar mantimentos e lanches antes de seguir direto ao nosso destino. A última parte do percurso foi por uma estrada de cascalho que subia por entre as árvores e levava até a propriedade. A casa, cercada por bosques, possuía um deck espaçoso com uma banheira de hidromassagem, algo que parecia perfeito para aproveitar durante a tempestade. O ambiente externo estava repleto de decorações natalinas, como renas iluminadas, um grande boneco de neve e bastões de doce que decoravam o caminho até a entrada. Tivemos que fazer algumas idas e vindas entre o carro e o interior da casa para descarregar tudo. A primeira impressão confirmou nossas expectativas. Era um lugar confortável, como mostrado nas fotos. No canto da sala havia uma árvore de Natal decorada, meias penduradas nas paredes e várias peças pequenas que ajudavam a compor o clima festivo. O aroma amadeirado dava um toque especial, algo que você espera de uma cabana, mas a casa era, na verdade, mais convencional. Em um canto da sala, uma pilha de lenha estava posicionada ao lado de uma lareira ampla. A casa tinha 3 quartos, mas precisávamos de apenas um. Deixamos nossas malas no segundo quarto e, como de costume, fui explorar. Conferi a geladeira, testei a TV para ver se tinha algum serviço de streaming e espiava pelas janelas. No andar superior havia um loft com uma mesa de bilhar e alguns sofás, e no subsolo, um porão. Curioso, desci para ver. Era um espaço maior do que eu imaginava, considerando o tamanho da casa. Parecia isolado do resto da propriedade, pouco convidativo, escuro e gelado, com cara de área de lavanderia e oficina. Enquanto eu estava lá embaixo, ouvi uma batida na porta da frente. Subi rapidamente e encontrei um homem, aparentando uns 40 e poucos anos, usando calças de moletom cinza e uma jaqueta gasta em tons de amarelo e marrom. Ele abriu um sorriso e disse: "Tudo bem por aqui?" Respondi que sim e perguntei se ele era o responsável pelo Airbnb. Ele explicou que cuidava do imóvel junto com o irmão. Perguntei o nome dele e ele se apresentou como Tom. Ele comentou que morava logo acima, na casa ao lado, e que poderíamos chamá-lo se precisássemos de algo. Agradeci e ele foi embora. Achei curioso ele saber que eu estava com minha namorada, já que Charlotte não veio até a porta. Talvez o irmão dele, Mike, que foi com quem eu havia conversado durante a reserva, tenha mencionado algo sobre nós. Eu comentei que buscávamos uma experiência natalina. Já era noite, a neve caía, e ligamos o aquecimento para esquentar o ambiente. Começamos a preparar o jantar: coxas de frango, brócolis, batatas e pão de milho. Um cardápio bem variado. Comemos no sofá, com as luzes da árvore de Natal iluminando suavemente a sala, criando uma atmosfera aconchegante. Na TV, colocamos O Expresso Polar, o único filme natalino decente que encontramos nos serviços de streaming. Caso não tenha ficado claro, nós realmente somos apaixonados pelo Natal.
Depois de assistir ao filme e dar tempo para a comida assentar, decidimos ir até o deck e aproveitar a banheira de hidromassagem. Antes, acendi todas as luzes e enfeites de Natal no quintal. Sentados na banheira, observando a neve caindo, o momento parecia perfeito, quase surreal. Até que, de repente, o motor da banheira desligou e o barulho das bolhas cessou. O silêncio revelou algo inesperado. O som claro de passos ao redor da propriedade. Charlotte e eu nos entreolhamos, tensos. Sussurrei. Devo perguntar quem está aí? Não, nem pense nisso. Os passos gradualmente se afastaram até sumirem completamente. Tentei tranquilizá-la, dizendo que devia ser um cervo vagando por ali, mas no fundo sabia que não era. Aqueles passos tinham o peso e o ritmo inconfundíveis de uma pessoa. Depois disso, voltamos para dentro para tomar banho antes de dormir. No entanto, a água quente durou menos de 2 minutos. Assim que ficou gelada, ambos gritamos e saímos correndo do chuveiro. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Mike, o anfitrião, relatando o problema. Ele respondeu cerca de meia hora depois, dizendo que era estranho e que mandaria alguém checar o aquecedor no dia seguinte. Acabamos indo dormir após aquele banho improvisado. No meio da madrugada, fomos acordados por batidas fortes na porta da frente. Charlotte, apavorada, me sacudia. Vou ver quem é, murmurei. Não. Fica aqui e não faz nenhum barulho. Na verdade, fiquei aliviado por ela dizer isso. A última coisa que eu queria era encarar quem quer que estivesse fazendo aquilo no meio da noite. As batidas vieram em 3 séries, altas e agressivas, antes de cessarem completamente. Permanecemos imóveis, cochichando nervosamente um para o outro. Levantei, fui até a porta do quarto e a tranquei, como se isso fosse nos proteger. Os minutos se arrastaram até que, após cerca de meia hora de silêncio absoluto, conseguimos adormecer novamente. Pela manhã, mandei outra mensagem a Mike relatando o ocorrido. Ele pareceu tão confuso quanto nós, dizendo que era realmente estranho e que, caso acontecesse de novo, deveríamos chamar a polícia. Não era exatamente uma resposta tranquilizadora, mas fazia sentido. O que mais ele poderia sugerir? Algo como: fique armado e atire em quem aparecer na porta? Apesar do desconforto, não quis insistir e parecer chato. Lá fora, o cenário era branco, com muita neve cobrindo tudo. Ainda nevava levemente, sob um céu escuro e carregado. Saí para limpar a neve acumulada no jipe e percebi pegadas ao redor da casa. Pensei nas batidas da noite anterior e fiquei me perguntando se eram da mesma pessoa. Porém, aquelas marcas pareciam recentes, e com a neve que caiu durante a madrugada, as pegadas de ontem deveriam estar cobertas. Foi então que ouvi passos vindo na minha direção. Era Tom, surgindo de trás do carro. Expliquei sobre o problema da água quente e disse que Mike havia prometido enviar alguém. Ele confirmou que sabia e que estava ali justamente para verificar o aquecedor. Aproveitei para comentar sobre as batidas na porta e as pegadas na neve. Até mostrei as marcas a ele. Tom olhou com atenção e disse: tem muita gente esquisita por aqui que gosta de rondar à noite. Perguntei se deveríamos evitar usar a banheira à noite. Não precisa se preocupar, o pessoal daqui é inofensivo. Tom entrou na casa sem hesitação, fez uma breve inspeção e desceu para o porão, dizendo que verificaria o aquecedor. Ele tinha um jeito estranho, difícil de ignorar. Decidi mandar uma mensagem para Mike, avisando que Tom estava lá resolvendo o problema. A resposta de Mike me deixou gelado. Tom? Quem é Tom? Confuso, respondi imediatamente. Seu irmão, aquele que administra o Airbnb com você. Mas a resposta de Mike foi ainda mais preocupante. Do que você está falando? Eu não tenho irmão. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. A ficha caiu. Escrevi novamente, tentando confirmar. Você não tem um irmão chamado Tom que cuida do Airbnb junto com você? Mike negou categoricamente e me perguntou quem era essa pessoa. Corri até Charlotte, tentando não entrar em pânico, e sussurrei que precisávamos sair dali o mais rápido possível. Pedi que ela arrumasse tudo em silêncio. Em minutos, jogamos nossas coisas no carro sem nos preocupar em fazer tudo com calma. Tenho certeza de que esquecemos algo, talvez um carregador ou algo pequeno.
mas isso era irrelevante naquele momento. Assim que entrei no jipe e dei partida, olhei pelo retrovisor. Meu coração quase parou. Tom estava vindo em nossa direção, andando rapidamente em direção à traseira do carro. Não pensei duas vezes. Engatei a marcha e acelerei, deixando a propriedade para trás o mais rápido que pude. Já na estrada, ainda tremendo, ligamos para Mike. Explicamos tudo, insistindo para que ele chamasse a polícia imediatamente. A ligação foi breve, mas cerca de 20 minutos depois, enquanto ainda dirigíamos pela região tentando nos acalmar, Mike nos ligou de volta. Ele disse que a polícia havia chegado na casa, mas não encontrou ninguém por lá. Ele também estava a caminho da propriedade e queria mais detalhes do que havia acontecido. Depois de algumas horas vagando pela área para recuperar os nervos, decidimos voltar para casa. Mais tarde, naquela mesma noite, Mike enviou outra mensagem pedindo desculpas pelo ocorrido. Ele reforçou que não conhecia ninguém com a descrição de Tom e que não tinha ideia de quem poderia ser. O que mais me incomoda nisso tudo é pensar que aquele homem estava nos observando o tempo todo. Desde o momento em que chegamos, até enquanto estávamos na banheira, ele esteve por perto. E provavelmente foi ele quem bateu na porta durante a madrugada. Não consigo nem imaginar quais eram as intenções dele. Só sei que sair dali rapidamente foi a melhor decisão que poderíamos ter tomado. Em dezembro de 2020, meu noivo e eu estávamos vivendo numa casa que havíamos adquirido juntos há alguns anos. Era um lar aconchegante, num bairro tranquilo, perfeito para começar uma família. Por isso, o que aconteceu 2 anos atrás foi ainda mais inesperado e perturbador. Conhecíamos bem os vizinhos mais próximos, tanto os do lado quanto os 3 em frente. Eram todos amigáveis na medida certa, mas é impossível saber o que alguém esconde por trás das aparências. Paul, nosso vizinho à direita, era sempre educado, embora reservado. Não era do tipo que puxava conversa. Eu o via com frequência, saindo ou chegando, provavelmente do trabalho, embora nunca tivesse ideia do que ele fazia. Naquele período, notei que já fazia alguns dias que não o via. O carro dele permanecia estacionado na garagem. Isso, por si só, não me preocupou. Afinal, todos na rua, incluindo Paul, já tinham decorado suas casas com luzes de Natal. Achava curioso como ele, solteiro e por volta dos 40 anos, fazia questão de pendurar as luzes. Para ser honesto, admirava isso. Já eu estava atrasado com minhas decorações. Numa noite, enquanto colocava as luzes na frente da nossa casa, percebi que as luzes de Paul começaram a piscar descontroladamente, como se fosse algum problema elétrico. Não era apenas uma ou outra lâmpada, mas todas. No dia seguinte, ao sair para trabalhar, reparei novamente que o carro dele seguia na garagem. Além disso, todas as persianas da casa estavam fechadas. Quando voltei, a situação não tinha mudado, mas as luzes de Natal estavam ligadas, então ele certamente estava em casa. Comentei brincando com meu noivo que Paul devia estar hibernando. Mais tarde, naquela noite, minha noiva entrou em casa e disse: "As luzes do Paul estão piscando de novo." Fui verificar e era exatamente como na noite anterior. O padrão de piscar parecia um defeito técnico, não algo proposital. Resolvi ir até lá para avisá-lo e ao mesmo tempo checar se ele estava bem, já que não o via fazia um tempo. Bati na porta. Nada. Toquei a campainha e esperei, mas nenhuma resposta. Com todas as persianas fechadas, não dava para saber se as luzes internas estavam acesas ou apagadas. Quando toquei a campainha pela segunda vez, finalmente Paul apareceu na porta. Expliquei sobre as luzes piscando, mas, naquele instante, elas já haviam parado. Juro que não estava inventando. Ele agradeceu e disse que não tinha percebido nada de errado. Aproveitei para perguntar se estava tudo bem, já que não o via há dias. Ele respondeu que estava um pouco indisposto, mas seu comportamento era estranho, inquieto. Foi então que ouvi algo vindo de dentro da casa. Por um momento achei que fosse coisa da minha cabeça, mas parecia um grito abafado, como o de uma criança pedindo ajuda. Paul não tinha filhos. Eu estava a ponto de perguntar: "Você ouviu isso?" Mas engoli as palavras.
Apenas me despedi e voltei para minha casa. Assim que entrei, disse ao meu noivo: ligue para a polícia agora mesmo, acho que o Paul tem uma criança lá dentro. Ele reagiu incrédulo. O que você disse? Repeti. Acho que o Paul sequestrou uma criança. Decidi eu mesmo ligar para a polícia. Relatei que tinha ouvido o que parecia ser o grito de uma criança vindo da casa do meu vizinho. Um homem que não tem filhos e que não era visto fora de casa há pelo menos 1 ou 2 semanas. Solicitei que meu nome fosse mantido em sigilo, embora soubesse que Paul provavelmente entenderia que fui eu quem fez a denúncia. Pouco tempo depois, os policiais chegaram. Eles entraram na casa com um mandado de emergência. O que encontraram lá dentro foi aterrorizante. No porão havia um menino trancado. Ele estava ali há 4 dias. A criança havia sido sequestrada em outra cidade, muito longe daqui. Quanto às luzes de Natal piscando, o garoto, de maneira engenhosa, encontrou um jeito de manipular a iluminação, mesmo estando preso no porão. Era sua tentativa desesperada de chamar a atenção de quem passasse lá fora, talvez cada vez que ele enxergava alguém por uma pequena fresta. Imagino que, ao me ver do lado de fora, ele tenha usado essa oportunidade para pedir ajuda. Um menino brilhante, com uma força de sobrevivência incrível. Fiquei aliviado ao saber que ele voltou para sua família. Não quero nem imaginar o que ele sofreu dentro daquela casa, mas espero de coração que tenha uma vida feliz e consiga superar tudo isso. Com base na gravidade do que Paul fez, ele não verá a liberdade tão cedo. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Eu estava aproveitando um fim de semana sozinho em casa quando minha namorada, Jenny, decidiu vir passar uns dias comigo. Era dezembro e o clima de Natal estava por toda parte. Jenny sugeriu que víssemos filmes natalinos naquela noite. Fizemos nosso pedido de comida, abrimos uma garrafa de vinho e nos acomodamos ao lado da árvore de Natal na sala. Começamos assistindo O Expresso Polar e depois colocamos Elf. Quando o vinho acabou, resolvi dar uma passada rápida na loja de bebidas da esquina para comprar mais. Seria uma ida rápida, não mais que 10 minutos. Como era sábado, a loja ainda estaria aberta até tarde. Chegando lá, encontrei o mesmo atendente de sempre. Como de costume, acabamos engatando uma conversa. No meio do papo, senti meu celular vibrar no bolso. Era a Jenny. Pedi licença ao atendente. 1 minuto, por favor. Ao atender, percebi que ela parecia nervosa. Disse que estava ouvindo sons estranhos vindos debaixo da sala, mais precisamente do espaço de rastreamento sob a casa. Fica tranquila, não deve ser nada. Tentei acalmá-la. Jenny insistiu para que eu ficasse no telefone com ela até chegar em casa. Concordei. Voltei andando enquanto ela ainda estava sentada no sofá, com o filme pausado, prestando atenção em qualquer ruído. Perguntei se tinha ouvido mais alguma coisa. Ela respondeu que não, mas preocupada sugeriu: e se for algum bicho lá embaixo? Não tem como. Esse espaço não tem nenhuma entrada para fora. Garanti. De volta à sala, abri a garrafa de vinho e retomamos o filme. Não demorou muito até ouvirmos um som seco como um baque vindo debaixo de nós. Olhei para Jenny, que retribuiu com um olhar preocupado. Algo estava mesmo lá. Talvez seja algum bicho, afinal, admiti. Pausamos o filme novamente. Fui até o closet que dava acesso ao sótão e ao espaço de rastreamento. Peguei uma lanterna e desci. Iluminei rapidamente o lugar. Havia caixas por todo lado, o que faria qualquer animal pequeno ser difícil de encontrar. O cheiro forte de urina confirmava que havia algo ali. Não era minha especialidade lidar com isso, então enviei uma mensagem ao grupo da família pedindo para meu pai chamar uma empresa de controle de pragas no dia seguinte. Enquanto subia as escadas, ouvi um barulho do outro lado do espaço. Algo se mexeu. Meu coração disparou com a possibilidade de um animal avançar na minha direção. Então subi correndo e fechei a porta. Não havia mais o que fazer além de voltar para a sala e terminar o filme. Depois que Elf acabou, fomos dormir.
Acordei no meio da madrugada com dor de cabeça e vontade de ir ao banheiro. Abri a porta do quarto e olhei para o corredor escuro. No final dele, avistei a silhueta de alguém. Meu instinto foi fechar a porta devagar e trancá-la. Logo depois ouvi passos e a maçaneta girando. Alguém estava tentando entrar. Então, uma voz rouca e grave soou do outro lado. "Olá!" Jenny começou a gritar, despertada pelo barulho e pela minha reação. Eu não consegui dizer nada para acalmá-la, pois o medo me paralisava. Do outro lado da porta, ouvi passos se afastando. Peguei o celular e liguei para o 190. A espera pela chegada da polícia foi angustiante, como se o tempo tivesse parado. Quando os policiais finalmente entraram na casa, não havia mais sinal de ninguém. Quem quer que estivesse ali já tinha ido embora. No entanto, algo confirmou que minha impressão estava certa. O cheiro de urina no espaço de rastreamento não era fruto da minha imaginação. Havia literalmente uma poça, indicando que a pessoa provavelmente ficou escondida ali por um bom tempo. Tudo apontava para alguém em situação de rua buscando abrigo, mas isso não tornava a experiência menos aterrorizante. Quando contei à minha família, a princípio eles acharam difícil acreditar. Desde aquele dia, nunca mais deixei de verificar se todas as portas estavam trancadas antes de dormir. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.